Amigos, olá minhas amigas, companheiros e companheiras aqui do canal Sem Censura. Estamos aqui mais uma vez para gravar uma videoaula com a finalidade de auxiliar os nossos alunos na realização das provas. E o tema da videoaula de hoje é sobre a Grécia Antiga. Pois bem, alguns fatores a gente abordou no decorrer das aulas e foram importantes para que possamos compreender o que realmente, qual foi o legado deixado pelos gregos para a sociedade contemporânea. E um dos elementos importantes é que as principais atividades econômicas dos gregos foi o comércio marítimo. A gente teve que fazer um recorte porque a Grécia Antiga é um tema muito abrangente, muito amplo. E o comércio marítimo foi fundamental porque a partir do momento em que os gregos se lançaram ao mar, estabeleceram rotas comerciais com outros povos, a partir dali nós tivemos a ligação do povo grego com outras civilizações também. E isso acabou gerando uma diversidade no que se refere à cultura. No que tange à religião, os gregos eles eram politeístas, ou seja, adoravam muitos deuses. E uma prática muito comum era consultar os deuses no que nós chamamos de oráculo de Delfos, onde eles recebiam as instruções dos deuses sobre as decisões que deveriam ser tomadas. Por exemplo, no que se refere às guerras que seriam praticadas, a colheita em determinados períodos do ano, enfim, tudo que se referia à cidade-estado, eles iam consultar os deuses no oráculo de Delfos. E também nós tivemos os Jogos Olímpicos, que foram criados justamente para agradar aos deuses, principalmente a Zeus. Era tão importante os Jogos Olímpicos que até mesmo no período que os Jogos aconteciam, até mesmo as guerras deixavam de existir, paralisavam de praticar as guerras, justamente por causa dos Jogos Olímpicos. E uma característica importante dos gregos consiste também no teatro. A principal forma de manifestação cultural dos gregos foi justamente o teatro. E um dos elementos importantes presentes na cultura grega diz respeito a Ilíada e Odisseia. Esses livros relatam a história da Guerra de Troia. A mídia, os grandes meios de comunicação, quando produzem um documentário ou até mesmo filmes sobre o período, sobre esse fato, acabam romantizando, acabam passando a ideia de que a guerra aconteceu por causa de Helena de Esparta, que fugiu para morar com o príncipe troiano. Só que, na verdade, a guerra aconteceu por causa de motivos territoriais, porque Esparta, com seu espírito militarista, queria dominar o território de Troia. E como os muros de Troia eram intransponíveis, o que os espartanos decidiram fazer? Construir um cavalo de madeira imenso e deixar como se fosse presente para os troianos. Quando os troianos viram aquele cavalo, pensaram obviamente que era um presente, pegaram o tal cavalo e levaram para dentro da cidade de Troia. À noite, os soldados que estavam escondidos dentro do cavalo desceram, abriram os portões e a cidade de Troia, os troianos foram completamente arrasados. E um ponto importante que a gente tem que abordar é no que se refere às diferenças entre Esparta e Troia. Esparta e Troia foram as duas principais cidades-estados, e essas cidades-estados eram chamadas de polis. Atenas os atenienses tinham a preocupação em desenvolver a mente, a produção de saberes, de conhecimentos. E essa preocupação era visível principalmente na tentativa de fazer com que aqueles alunos tivessem uma capacidade argumentativa interessante. E os jovens, eles podiam participar da eclésia, uma espécie de assembleia, onde as principais decisões referentes à cidade-estado de Atenas eram tomadas. Havia também, por parte dos atenienses, uma valorização no que se refere à democracia,
E a democracia para os gregos, para os atenienses, não era a ideia de que todos, absolutamente todos, podem votar. Porque na verdade quem votava eram os cidadãos. E para ser cidadão em Atenas, tinha que ser homem e também não ser escravo nem servo. Ou seja, somente os homens livres é quem podiam votar. Não é a democracia como nós conhecemos hoje, no sentido pleno da palavra, onde o povo tem a oportunidade de escolher os seus representantes. E o interessante também, que se refere a Atenas, é o desenvolvimento da filosofia, do conhecimento. Alguns filósofos foram importantes, como por exemplo Sócrates. Sócrates ele gostava de dizer o seguinte: só sei que nada sei. Ou seja, o homem deve buscar sempre pelo conhecimento. Sócrates ele morreu porque ele foi acusado de corromper a juventude. Porque, na verdade, o poder público, o Estado, não queria que os jovens pensassem. Como até hoje o Estado, o governo, não deseja formar alunos críticos, alunos pensantes, alunos que questionem o que realmente está acontecendo. E a pena de Sócrates foi a condenação à morte, porque ele se recusou a abandonar a filosofia, se recusou a fazer tudo aquilo que ele vinha fazendo, que era produzir conhecimento e levar o homem a um saber racional, a um saber lógico, a um saber crítico, argumentativo. E ele foi obrigado a beber cicuta, um veneno que a pessoa, depois que ingere, tem alguns minutos para se despedir da sua família. Agora, no que se refere a Esparta, algumas características são importantes. Primeiro, a Ápela. Ápela era uma espécie de assembleia popular. E nessa assembleia popular era como se fossem as câmaras municipais, onde tomavam decisões importantes sobre o que deveria acontecer em Esparta. A Gerúsia, também muito importante, era uma assembleia dos anciãos. 30 anciãos, ou seja, com mais de 60 anos de idade. E o respeito, a admiração, o carinho que os gregos tinham pelos mais idosos é justamente porque eles têm conhecimento, eles têm sabedoria diante da experiência, diante de tudo que eles já passaram ao longo da trajetória de vida deles. E eles eram consultados sobre o que deveria ou não acontecer na cidade-estado de Esparta. Também os ilotas. Os ilotas eram aqueles que eram servos. E os servos nós sabemos que não tinham direitos políticos em Esparta. E um detalhe importante é que Esparta foi fundada pelos dórios, o povo que chegou até a região e a partir dali deram desenvolvimento à cidade-estado, que se tornou uma cidade-estado muito militarista. Por que militarista? Porque a preocupação de Esparta era formar jovens saudáveis, mulheres também saudáveis que gerariam filhos que também seriam saudáveis. E essa preocupação obsessiva era porque existia a intensa necessidade de se proteger. Quando nascia uma criança com algum tipo de deficiência, fosse mental, fosse física, ele não viveria naquela Esparta. Ele era jogado de um penhasco, uma vez que para morar naquela cidade-estado, naquela polis, tinha que ser saudável, porque dessa maneira ele seria conduzido para o campo de batalha. E a sociedade de Esparta era estamental, ou seja, não tinha mobilidade social, pouca mobilidade. Quem nasceu rico iria morrer rico, quem nasceu pobre também ia morrer nessa condição. Uma guerra muito importante aconteceu entre os gregos e os persas. E para derrotar os persas, houve a união daquelas cidades-estado gregas, formando o que nós chamamos de Liga de Delos. A Liga de Delos ela foi importante porque a partir do momento que as cidades-estados gregas se uniram, eles conseguiram se fortalecer cada vez mais e derrotaram os persas. O grande detalhe é o seguinte, que quando os gregos venceram, a cidade-estado de Atenas se tornou imperialista. Como assim imperialista? Tentou dominar as outras cidades-estado, inclusive a cidade-estado de Esparta. Os espartanos, obviamente, não iriam aceitar aquela situação, se revoltaram, por isso nós tivemos mais uma guerra, a chamada Guerra do Peloponeso. E nessa Guerra do Peloponeso, as duas principais cidades-estados que se enfrentaram foram, de um lado, Atenas e do outro lado, Esparta. E Esparta, por ter
por ter tido uma preparação militar mais apurada, os atenienses acabaram sendo derrotados. Esparta saiu como um grande vencedor. Espero que tenha esclarecido alguma dúvida e tenha ficado pendente na revisão que foi feita em sala de aula. Eu vou deixar aqui o endereço do meu blog para que vocês possam aprofundar, terem mais informações. Qualquer dúvida, qualquer questionamento, estou aqui à disposição. Estudem bastante para que possamos fazer uma boa prova no dia de amanhã. E saudações a todos, galera. Um grande abraço.